E tem a questão também de ser fiel à empresa, né? A gente vê aí, os jovens, eles têm uma rotatividade muito grande, né? Eu acho que já não existe isso com o idoso. Neste caso, o que você comentou é certíssimo. Há uma rotatividade na população mais jovem, há um estímulo disso no mercado competitivo, porque disse por aí, né, muitos executivos, altos executivos dizem isso inclusive, dizendo, olha, uma pessoa, ela tem que permanecer numa empresa, pelo menos, ou no máximo, 3 anos. No primeiro ela entra, aprende. No segundo ela passa o que ela aprendeu e assimila o que ela tem. No terceiro ela produz e está pronta para ir para um outro ponto, para se desenvolver mais ainda. Diferente do que era uma mentalidade dos nossos pais lá atrás, que quanto ficavam mais 30 anos, né? A gente tem longo tempo aí de casa para poder se sentir bem e profissionalmente querido. Então, quanto mais tempo você tinha de casa, melhor você era profissional e mais aceito você era socialmente. Quando você pulava muito de um emprego para o outro, havia uma certa discriminação. Hoje, o jovem tem a questão do turnover, não como a questão do descompromisso, poderíamos dizer, mas ele tem uma necessidade diferente, porque, de um lado, ele tem a dependência financeira, mas ele tem a oportunidade de saltar e tentar ganhar mais. Coisa que nós falávamos de uma pessoa que já tinha sua família para cuidar, e ele se sentia responsável financeiramente, não queria correr riscos. Então, é uma geração, né, como a gente fala da geração Y, é uma geração muito mais livre, né, muito mais desafiadora, ela tem menos preconceitos do que a gente já teve, né, e por isso ela pratica mais isso, ela tem essa condição de ser mais arrojada. Já esse público que nós estamos falando, da terceira idade, que volta ao emprego, o compromisso dele é uma complementação de renda. Então ele quer realmente se sentir bem, no lugar onde ele gosta de trabalhar e que aquele é o trabalho dele. Eu não vejo nem como isso ser uma coisa ruim para o jovem e boa para ele, mas são condutas diferentes de modelos de geração. Uma geração que está buscando o novo, que tem necessidade deste novo, e a outra geração, que é uma geração que já viveu tudo isso e agora ele está ali calmamente produzindo e buscando ali uma complementação, diferente do outro que ainda quer uma carreira, quer se destacar, pensa num plano, a ambição de uma carreira diferenciada. E o que eles fazem no tempo livre? Muito interessante também. Quando nós falamos de 2 públicos diferentes, né? Aquele que é o da terceira idade da inclusão, que está no clube, na Universidade da Terceira Idade, como nós temos aqui, em outras associações dentro do seu bairro, ele tem as suas atividades normais. Ele tem horário para acordar, para fazer o seu lazer, para ajudar a família, para vir para a universidade, para participar de um futebol, de um bote, ou de dominó, ou para estudar. E o outro que é aquele que 90% do tempo é na televisão, ou visitando um parente, ou esperando o dia da viagem com um grupo da terceira idade. Então, eles têm estas atividades como uma parte de hobby ou de lazer para a descontração ou para simplesmente uma distração. E a gente tem um outro público que é aquele que se dedica exclusivamente à família, que é o que vai cuidar dos netos, que é o que ajuda os filhos. E é impressionante quando a gente vê aqui nossos alunos e alunas comentarem sobre isso, que é muito interessante. Eles dizem o seguinte: hoje os meus dias são terça e quinta. Eu tenho compromisso, estou ocupado. Meus filhos, noras, genros, netos, nestes dias não me procurem, porque este é o meu tempo. Então, é muito interessante, porque eles começaram a se permitir e a produzir o seu espaço nesse modelo. Nos fala um pouco sobre a Universidade Sênior. A Universidade Sênior é uma delícia, né? Ela surgiu em 2004, com 7 alunas. Foi um desafio, né, que a nossa reitoria propôs, o professor Joaquim na época. E a ideia era montar um programa para a terceira idade, para disponibilizar para a nossa comunidade. E, na época, eu fui convidada para montar esse programa, o que teria didaticamente, como seria a construção disso. E a minha preocupação era como eu via isso, como socióloga, como eu via isso naquele modelo, né? Que eram pessoas que precisavam se divertir, elas tinham que buscar um aprendizado, mas através da diversão. E o espaço tinha que ser assim.
Então, reunimos alguns professores com essas características e começamos esse piloto em 2004 com esses 7 alunos. Em 2005, na primeira turma, já com 35 alunos. E de lá para cá, o modelo do curso se estabeleceu em módulos bimestrais, onde nós temos, em média, 8 disciplinas por semestre. São alternativas, uma universidade aberta, então ele tem cursos na área de saúde, na parte comportamental, informática, tivemos idiomas, até com inglês, onde começamos, a parte da música, mas a música como corpo e movimento, a parte física na questão da expressão corporal, história eles adoram, porque grande parte dos acontecimentos eles viveram, isso é muito interessante. Arte, na questão da criatividade. E uma coisa muito interessante também, que é a economia. Nós temos até uma economia doméstica, uma disciplina sobre economia doméstica, na qual eles começam a entender também uma preocupação disso, né? Com isso, que é como lidar com as suas finanças, como é que ele pode cuidar melhor das suas finanças e também ter uma certa produtividade, aí, uma facilidade na sua vida. E como que é a integração entre eles? Olha, para você ter uma ideia, eles se integram tão bem, mas tão bem, que esta turma não sai, né? Ela começou em 2004 e está até hoje. Nossa. A primeira turma continua aqui. Então, a proposta inicial eram módulos e que completaríamos 4 módulos, 2 anos. Desta turma inicial, todas que completaram continuam. Então, eles não querem ir embora, eles querem continuar sempre com matérias novas. Então, o desafio é que nós fazemos um curso sob medida. Então, todo bimestre eu venho, converso. O que vocês querem agora? Olha, nós temos esta e esta alternativa. Aí eu me preocupo na complementação, dosar isso de acordo com o que eles precisam nessa questão da saúde, da dança, da economia, da história, da comunicação. E a gente oferece, e aí eles escolhem e nós montamos a grade. Porque entre eles têm uma convivência muito boa, né? E a integração deles também facilita o relacionamento fora daqui do campus, né? Eles saem, eles viajam, eles frequentam a casa um do outro, criaram um vínculo de amizade muito, muito importante para a vida deles, né? E um participa das preocupações do outro das questões cotidianas. Então isso ajudou muito. Os depoimentos deles são muito gratificantes para a gente do que a universidade ajudou no relacionamento e na sua vida pessoal. E existe algum pré-requisito para entrar na faculdade sênior? Na sênior, a gente estabelece o mínimo, que é ter a idade igual ou superior a 50 anos, ser alfabetizado, ele não precisa ter um grau de escolaridade, porque nós temos gente de todo grau aqui, né? Do primeiro, do segundo, por incrível que pareça, a maior parte já tem inclusive terceiro grau, né? Mas ele precisa ser alfabetizado para poder acompanhar as leituras, as apresentações, né? E só, é muito mais a parte dele ter essa vontade em participar e vir até aqui para inscrição, RG, CPF, 2 fotos para as carteirinhas aqui de entrada na escola, só. A mensalidade custa R$ 76 mensais por mês, né, mensais, e ele tem uma facilidade muito grande, que ele usufrui de todos os benefícios que o campus oferece para os alunos. E a matrícula é feita normalmente no atendimento ao aluno? Isso, ele não tem matrícula, ele não paga matrícula, ele faz a inscrição, ele só vai pagar o mês a partir da introdução dele na escola. Ele pode optar por fazer dentro do bimestre, ou completar o bimestre, ou fazer o quadrimestre, né? Então, ele também tem essa flexibilidade. Muita gente, às vezes, eu vou ter que viajar, porque eles viajam também bastante, né? Eles costumam visitar parentes no interior, pessoas fora do estado. Então, eu quero viajar, você pode segurar minha matrícula? Claro, você vai, viaja, a sua matrícula está segura. Tendo cursado um bimestre com a gente, ele já tem a matrícula garantida. Agora, a senhora comentou bastante dessas empresas que têm esses programas para a terceira idade. Eles têm algum incentivo fiscal ou é iniciativa própria? Iniciativa própria. No momento, nós não temos nenhuma lei que obrigue as empresas ou que estimule, melhor dizendo, né, as empresas a ter esta atividade ou esta abertura, né?
Mas uma preocupação no mercado é o inverso. É que as pessoas, ao completarem 60 anos ou 61 anos, muitas empresas não permitem que as pessoas continuem trabalhando. Então, estas outras empresas que fazem isso, elas estão na contramão do que estas outras vêm praticando. Então, é uma questão de se preocupar também, né? E hoje eu vejo que isso ele é antagônico nesse sentido que nós começamos, como que você comentou até do jovem. Porque a lei do aprendiz, da introdução do menor no trabalho, ela é uma lei de incentivo. Então, isso é importante. Mas, para a manutenção, ele acaba sendo importante de um lado, mas para a organização ela não consegue fazer isso, senão ela não tem estas vagas para a entrada do jovem no mercado de trabalho.